Olá, eu sou o Thiago, sou graduado e mestrando em psicologia, mas hoje eu vou falar um pouco mais de antropologia, ou da ligação entre as duas coisas. Eu acho fascinante a antropologia. Eu acho necessária para a psicologia, totalmente. Tanto é que, por exemplo, quando você faz antropologia, o estudo de culturas diferentes, por exemplo, como elas pensam, como elas se comportam, como elas se relacionam. Tem muito estudo em psicologia ou um corpo de estudo, um grupo, uma montanha de estudo, que tem o problema de ser limitado, por exemplo, a ocidentais. E tem toda uma discussão disso no meio científico. Porque você pega a gente que pensa muito parecido, você vai ter um certo padrão de pensamento, comportamento, relacionamento, emoção. Mas isso pode mudar radicalmente quando você vai para outras culturas. E sim, é fascinante, abre a cabeça de um jeito absurdo estudar antropologia, estudar outros povos. Só que tem requisitos para isso. Eu acredito que nossa atitude em relação a isso. Então, por exemplo, se você pensa muito que, não, eu tô certo, já complica. Porque você vai ver a cultura dos outros do ponto de vista do seu julgamento. E você vai julgar eles como errados, como estranhos, né? Eu proporei para você pegar bem isso aqui, a ideia, e aproveitar isso aqui, você ter uma atitude mais de curiosidade, tentar suspender um pouco seu juízo, não ficar julgando se é errado, se é bom, se é mal, se é feio, se é bonito, mas assim, tentar entender, interessante isso aí. É, essa postura de curiosidade, não avaliar necessariamente, não julgar. Tenta, pelo menos. E não é tão fácil, né? Porque a gente está acostumado a fazer isso o tempo todo. Mas tentar entender e tentar pensar. Por que que isso é assim? É que, sabe? É essa postura de curiosidade mais. Então, vamos falar um pouco do ciúme em diferentes culturas. Duas, no caso, que é os Toda e os Apache, já serve para o exemplo que eu quero. Tem uma imagem ilustrativa dos Toda. Toda era uma tribo localizada no sul da Índia, é uma tribo de lá, em que o ciúme é visto como egoísmo e pecado. Segundo a religião deles, ao morrer, se atravessa uma ponte feita de teias de aranha antes de chegar à casa do deus deles. Quem teve ciúmes tem um coração pesado que rasga a ponte fina, cai no rio e é mordido por sanguessugas. Então eles têm todo um destino previsto para quem sente ciúme, né? Para quem eles consideram ciumento. Na cultura toda, quando uma mulher se casava com um homem, automaticamente se tornava esposa de seus irmãos também, mesmo daqueles que ainda não nasceram. Então, para algumas pessoas isso já é muita informação, né? Já, como assim ela vai casar com o cara e os irmãos dele e que nem nasceram ainda? Então é uma cultura muito diferente. Só que, lembra, tenta não julgar, tenta entender. E na verdade, eu tô mostrando isso pra gente entender, chegar a uma conclusão sobre o ciúme daqui a pouco. Então não precisa se preocupar tanto com a especificidade da cultura deles. Vamos para os Apaches. Já para os índios Apaches dos Estados Unidos, o ciúme é uma emoção culturalmente aceitável. E quem tinha mais ciúme? Os Toda ou os Apache? Os Apache. Eu não falei muito dos Apache porque tá mais próximo da gente, né? Parece mais fazer mais sentido, tem mais relação com como é aqui. Lógico que a gente vive numa sociedade complexa e tem várias visões do ciúme dentro da mesma sociedade, várias visões diferentes. Mas a visão dos Toda, por exemplo, não é comum aqui. Talvez, provavelmente você nunca viu esse tipo de coisa, né? Uma mulher se casar com o marido, com os irmãos que nem nasceram. Provavelmente você nunca ouviu falar disso. Agora, o ciúme ser aceitável é comum. Pelo menos numa subcultura da nossa cultura, você já viu isso. Então, isso quer dizer o quê? Quem tinha mais ciúme, os Apache. Não tem nada de recomendação sobre qual cultura é melhor, pior. Isso não está implícito na minha fala, porque é difícil a comunicação, porque as pessoas supõem um monte de coisa que a gente não falou. Isso é natural do ser humano. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra de jeito nenhum. E a gente vai entender o que isso tem a ver com o ciúme com você. A grande questão aqui é só essa. O ciúme é influenciado pela cultura. O ponto é esse.
o ciúme é influenciado pela cultura. Do ponto de vista da psicologia científica, da ciência, o meu interesse, e é o que eu estou trazendo para você, é entender as coisas, não é julgar se está certo ou errado. O próprio ciúme também não é não é a proposta que fazer o julgamento moral do ciúme se é certo ou se é errado. Você vai entender depois que é diferente o modo de ver. Então o ciúme é influenciado pela cultura, porque você fala, ah, tá, beleza. Mas saber que esse programa cultural do ciúme é instalado em você te ajuda a se libertar disso. Por quê? Para muita gente, o ciúme ele é dado como um fato. E a gente até tem essa. Se eu falo pra você e você pensa abertamente, você fala, não, beleza. É, lógico que é influenciado pela cultura, né? Só que no agir das pessoas, inconscientemente, elas não estão pensando nisso. Essa é uma coisa que não está presente no, digamos assim, efetivamente na vida da pessoa, na prática. Fica mais no campo do pensamento, da teoria, vou pensar sobre a cultura. Mas na prática, nada muda. Isso é muito comum também. Então a gente sabe de uma coisa, mas aquele conhecimento não afeta, não muda a gente na real, na prática. Só que saber é uma primeira coisa. Então saber que esse programa cultural, esse algoritmo mesmo, esse conjunto de regras que vai sendo passado para frente e para você, para mim, para todo mundo, vai sendo reproduzido. E aí a questão é você pensar o quanto você acha que a cultura do ciúme te afeta. Quanto e como. É pensar nisso para você. Eu não tô dizendo que você tem que ser igual aos Toda nem igual aos Apache. Para você, o que que você acha? Então, para mesmo, pensa. Esse processo de pensar é um modo de você individualizar mais você mesmo, que é se diferenciar mais dos programas que você está reproduzindo sem pensar direito. Então, no momento, a gente está o tempo todo assim, a gente é desenvolvido, construído pela sociedade para agir de um jeito. A gente vai pegando ali por osmose, entre aspas, vai reproduzindo um monte de coisa. E às vezes um monte de coisa que prejudica a gente. Então você parar e pensar, tá, como que isso me afeta? Como, de onde vem? Se eu tenho ciúme, por quê? Será que eu vi que eu preciso ter ciúme? Ou será que eu vi que eu não preciso ter ciúme? Ou será que eu vi que eu preciso controlar a pessoa? Ou será que eu vi que eu aprendi que as pessoas abandonam as outras e por isso eu tenho ciúme? O ciúme é complexo, tem vários fatores e são individuais também, são diferentes para cada pessoa. Analisar isso te ajuda a se tornar mais livre. Por quê? Lógico que você sabendo e você tendo consciência, e você pode trabalhar com esses fatores agora, que é o que que isso me afeta, o que que tá dizendo para eu fazer. Por exemplo, você na nossa cultura você, sei lá, muita gente considera que ciúme é sinal de amor, ou pra ter amor tem que ter ciúme. Então as pessoas vão tender a ser ciumentas, a demonstrar ciúme por causa dessa associação, mas nem sempre é assim. Então tem cultura que o amor é dissociado do ciúme. Então, você mostrar, você ser ciumento, prejudica o amor e não é a mesma coisa. Então, uma coisa ela se entra em conflito, entende? Os exemplos não é grande coisa, você vê, é pouca informação. Mas é para você pensar assim, configurações diferentes e pesquisar, se tiver interesse também, como que é o ciúme ao redor do mundo. Ou olhar para pessoas que não têm ciúme. Essa, inclusive, já é uma técnica. A gente tem um treinamento chamado Livre do Ciúme, que um dos objetivos é tirar essa programação social, cultural, é você alterar quando isso te afeta negativamente. Se você tá bem com o seu ciúme, né, você nem precisa estar aqui. Ou você pode estar por curiosidade. Mas você não quer trabalhar isso, resolver isso. Então, não considere que eu estou recomendando isso, né? Porque tem gente que tem ciúme e tem relações que dá certo, de algum jeito ou de outro, tá funcionando. Mas muitas vezes não é o caso. Então, toda vez que eu falo de ciúme, eu tenho que repetir isso. Então, se você ouve, me desculpa se eu tô sendo chato, mas é uma coisa que as pessoas sempre acham que tá implícito. Algumas pessoas, né? Pensam que a gente tá criticando a pessoa mesmo, não tem nada a ver. Tô falando do ciúme e pra quem quer, para quem acha que o ciúme é um problema para ela e quer resolver. Se esse é o seu caso, continua comigo, né? Aqui em próximos vídeos, etc.
Então, você, sabendo dessa programação, tem várias formas de você lidar com ela. Uma técnica é você aprender com outras pessoas. Então, da mesma forma que a gente aprende com pessoas ciumentas e a gente repete aquele padrão, a gente pode aprender com pessoas não ciumentas. Você pode buscar essas pessoas e pensar, ué, por que ela não tem ciúme? A relação dela é boa? Então, por exemplo, se você começa a perceber que tem pessoas que não têm ciúme e têm boas relações, isso vai contradizer a sua ideia anterior, de que precisa ter ciúme, precisa controlar, etc. Esse conflito ele é importante, porque ele vai abrir sua cabeça como ver o ciúme em outras culturas faz e vai te abrir novas possibilidades de ação. E a gente aprende muito por observação, até inconscientemente. Mesmo sem fazer grandes reflexões, se você passa a ver muitas pessoas que não têm tanto ciúme ou vivem uma relação mais saudável e de boa, você naturalmente tende a entender que aquilo é possível e até reproduzir muita coisa daquelas relações. Então, aprender por observação é muito útil. Por observação de relações, inclusive de pessoas, como elas sentem, se comportam. Por isso que é muito importante você entender a cultura e entender e ver culturas diferentes, pensamentos diferentes, para você ter mais capacidade de analisar as coisas e alterar os seus próprios. Essa é uma das monte de técnicas que a gente tem lá no treinamento, que é um treinamento online. Na verdade, é um curso online. A ideia é você treinar mesmo e você se mudar. Então, tem técnicas práticas como essa. Só que é um curso, são vários vídeos organizados de uma forma tal para você entender primeiro o ciúme e depois entender como mudar o ciúme se ele atrapalha a sua vida. Então tem uma parte que eu falo só da cultura, né, dos aspectos culturais, e depois tem módulos sobre técnicas relacionais, como que eu mudo a minha relação. Mas também tem módulo de técnicas cognitivas, como que eu me mudo internamente, ou comportamentais, como o que eu faço para mudar o ciúme, até técnicas ambientais. Porque, por exemplo, o ambiente afeta como a gente sente as coisas. Então, o que eu mudo? Tem casos muito curiosos lá que eu comento em outra hora. Então, tem várias possibilidades de lidar com o ciúme. Se ele é um problema para você, pode ter sido, provavelmente é, porque no geral, muito do ciúme, dos modos como a gente age nas relações, inclusive do que a gente faz de ruim nas relações, é repetição de padrões sociais que a gente vai aprendendo. E a gente às vezes toma como verdade, às vezes simplesmente age, não pensa direito. Tem um monte de jeito de você mudar isso. E você estando ligado nisso é a primeira coisa, óbvio. Você tem que saber disso para poder mudar. Eu vou deixar o link pro treinamento, para a página sobre ele. Aqui embaixo você pode ler melhor. É uma página grande com muita informação. Você lê o que te importa ali, o que tem no curso e um pouco sobre o ciúme também e como isso afeta suas relações, que pode afetar muito mais do que você pensa, sabe? Às vezes a gente nem percebe. A gente tá tão no automático que não percebe. E qualquer dúvida você pode falar comigo também. Você pode tirar dúvida lá dentro também, me mandar dúvida e a gente conversar sobre o assunto lá dentro. E acredito sim que com certeza tem muito para te ajudar lá. Porque essa parte cultural, principalmente, ela é muito mutável. Você pode mudar muita coisa. Porque ela depende mais da aprendizagem, como eu falei, e você pode aprender outras coisas. E aprender coisas opostas. Aprender a se comportar, inclusive a sentir e pensar diferente. De uma forma bem prática mesmo. Não muito. Não é uma coisa abstrata que vai te. Que, que não te leva a um lugar. A gente tem um objetivo bem específico, que é fazer você lidar, domar seu ciúme e resolver seus problemas, não estragar suas relações, se sentir melhor. São objetivos bem específicos e o caminho é bem específico também. É um guia bem claro para você seguir. Então, vai te ajudar. Te espero do outro lado. Um abraço.